E agora temos precisamente essa informação que acaba de sair do forno. O STF declarou o fim do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro Anderson Torres. Com a decisão, o processo se encerra. A medida abre possibilidades para que o relator Alexandre de Moraes decrete o cumprimento imediato da pena de Bolsonaro, Torres e Ramagem no caso da trama golpista. E temos informação também que o general Augusto Heleno vai ser conduzido a um comando militar. Então parece que o STF está com pressa, né? Está apressado para mandar todo mundo na cadeia. Esse derrotamos o bolsonarismo parece que está funcionando, né? Pois é, Segre, como a gente bem mencionou, a tendência de avançar o processo da dosimetria, então é importante para esse establishment, né, esse estamento, ter a foto dessas pessoas cumprindo o mínimo de pena ali para se sentirem vingadas ou impor seu projeto de poder ou de juristocracia, o que seja. E como o Marcília bem mencionou, que não se poderia certificar o trânsito em julgado agora do processo do Jair Bolsonaro, infelizmente, né, sempre a gente tem que voltar com essa questão, onde está a OAB, né, onde estão os garantistas, os juristas, né? Muitos deles estão nesse momento tomando banho, passando perfume, para à noite estar nos explicando na imprensa que está tudo certo nesse caso, que o direito não se aplica somente nesse caso, que nesse caso pode avançar em tudo porque é contra o tal golpe contra a democracia, lembrando que democracia é absolutamente o que eles quiserem, né? No caso do general Heleno, eu não duvido também que haja uma mudança, porque a própria presidente do STM, que é uma militante woke de extrema esquerda do Superior Tribunal Militar, já chegou a dizer que no entendimento pessoal dela haveria possibilidade de perda da patente. Então pode ser que eles ainda passem esse constrangimento. Inicialmente não houve, mas pode ser que haja um pedido futuro e que eles ainda tenham que transitar pelo sistema penitencial comum também. Professor Suano, trânsito em julgado. Acabou ou está começando outra fase? A fase seguinte é aniquilar os bolsonaristas, né? O símbolo do Bolsonaro na cadeia é essencial para eles. O grande problema é que nós estamos vendo que envolveu o Heleno e está envolvendo um conjunto de generais. É curioso que deslocaram o Heleno para o comando militar. Eu não ficaria surpreso caso tenha havido tenha ocorrido um acordo entre o comandante do Exército e o Alexandre de Moraes. E nesse acordo tenha sido posto que vamos preservar o Heleno porque o impacto será muito grande. Mas faz o seguinte, ele era apenas um capitão. Não interessa que ele se tornou presidente da República. Se reuniram, né? Se reuniram. E pelas notícias, a convite ou solicitação do próprio comandante do Exército. O que demonstra que nós realmente estamos jogados. E a situação que aí está, como a Marcília falou, como o João falou, como o Arthur falou, como você falou, como nós falamos aqui, tudo é um conjunto de ilegalidades. Ele não poderia ter feito isso, não poderia ter dado por encerrado o processo por trânsito em julgado. E até eles estão acelerando, porque se você pegar os discursos que o Lula está fazendo fora do Brasil, o que ele está dizendo? Não, ele teve acesso a tudo. Tudo está correndo de forma adequada, tanto que eles já aceleraram a declaração do trânsito em julgado. Para quê? Caso alguém fale, ele vai dizer, não, o trânsito é em julgado. Por isso que ele está preso. Ele não está preso por causa de uma elucubração fantasiosa vinda por parte do Alexandre de Moraes, não está sendo preso por causa de alguma ilegalidade que foi cometida, não está preso por causa de pretensões de acabar com o bolsonarismo, que seria algo exclusivamente político. Ele está preso porque houve um trânsito em julgado tal qual foi decretado. E queira ou não queira, essa narrativa é vendida nos diários oficiais da União, que nós temos no Rio, temos na BRN, temos aqui na Paulista, e eles estão divulgando isso. Você quer ver uma coisa? Eu não acompanhei o pessoal de direita, falando logo depois da prisão do Bolsonaro. Eu acompanhei o pessoal de esquerda. Eu fui assistir vários vídeos. Todos estão batendo numa tecla de que o que foi feito adequadamente dentro da legislação. Ele pega um bando de jurista de esquina que se vende para poder falar o que eles querem ou ideologicamente confirmam, e eles estão batendo, sabem qual elemento? A pandemia, para dizer, independentemente do que aconteceu, o Bolsonaro foi um monstro que permitiu aquelas mortes. Mentira! Aquele número de mortes aconteceu exatamente por causa da intervenção do STF, que não permitiu que tudo fosse feito da maneira adequada. E deu poderes para governadores e prefeitos para atuarem como se presidentes da República fossem. Basta que se veja a forma como eles atuaram. Alguns prefeitos declararam estado de exceção. Outros ousaram querer chegar a um estado de sítio, que isso é uma competência exclusiva do presidente da República, com a permissão do Congresso.
ou posterior 5 dias no caso de estado de exceção, ou anterior 5 dias no caso do estado de sítio. Os prefeitos fizeram isso sem consultar o Centro Legislativo, ou seja, foi uma aberração. Foi isso que resultou na desgraça que nós tivemos na pandemia. Mas eles estão dizendo, já estão reforçando para divulgar para o mundo inteiro que aquilo que aconteceu na pandemia foi culpa do Bolsonaro. É a justificativa moral que eles querem para se sobrepor aos erros jurídicos que eles estão cometendo e as perseguições que estão feitas. O passo seguinte, vou falar do fundo do coração, será pegar os bolsonaristas e eles virão atrás de todos nós. Para encerrar, realmente, uma vez um cara me perguntou qual é a diferença entre uma ditadura de esquerda e ditadura de direita. Eu primeiro disse, não existe ditadura de direita. Nós de direita excluímos a violência do processo político. Mas imaginemos que o que você está falando. Eu vou te dizer qual é. A ditadura de direita, se existisse, o que ela faz? Ela identifica o adversário, persegue o adversário, prende o adversário, tortura o adversário, mata o adversário. A ditadura de esquerda, ela identifica o adversário, persegue o adversário, prende o adversário, tortura o adversário e mata o adversário. Depois, mata os pais, mata os filhos, mata os amigos e todos aqueles com quem eles se relacionam. Esse é o modus operandi da esquerda. Então, aqueles que estão no Congresso, não, veja bem, eu sou centrão, se preparem, porque vocês vão levar uma paulada também. O general Augusto Heleno, desculpa aí, vou comentar e abrimos ao debate. O general Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros de Bolsonaro, acabaram de ser levados para o comando militar, onde devem ficar presos. O Exército cumpriu mandatos de prisão emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Com o encerramento do processo, eles começam o cumprimento da pena. Os generais foram condenados por suposta tentativa de golpe de Estado. Agora, eu vejo no chat, temos que parar o Brasil, temos que fazer alguma coisa, todos temos que fazer alguma coisa. Mas se alguém não toma iniciativa, vamos ficar, não temos que fazer. Não. Alguém deveria fazer, alguém deveria tomar uma... Eu não sei, eu estou com vontade de hoje, alguma hora, 8 da noite, pegar uma panela e sair dando uma panelada na janela. Mesmo que seja sozinho, não importa. Amanhã, de repente, tem mais. Mas não é para defender o Bolsonaro, hein? Não. Eu gosto muito do Bolsonaro, mas não é para defender o Bolsonaro, é para defender a República. Porque o que estamos perdendo agora não é a liberdade de algumas pessoas que estão perdendo a sua liberdade por essa sentença. Não, estamos perdendo a República. Eu me sinto como se fosse o sapo na panela, sabe? Devagarzinho, nos esquentam e de repente, fritamos aí, fervemos e morremos. Em lugar de colocar o sapo logo na água fervendo que vai pular. Ele não se toca que está sendo queimado e ele morre e não se toca. Mas esse alguém tem que fazer alguma coisa? Bom, tomemos aí iniciativa, alguma coisa, não sei. Sugiram alguma coisa, a gente vai, mas não podemos pedir que outro faça, a gente tem que fazer alguma coisa. E a nossa responsabilidade é divulgar a verdade, aqui na Revista Oeste. O resto, a gente não pode fazer tudo. Então contamos com a sua ajuda, mesmo que seja uma ajuda assinando a revista, para termos mais força para chegar a mais lugares. Veja, a única possibilidade que eu assim, tentando enxergar no caos alguma luz, né, é de que a defesa do Bolsonaro, desses réus, possa ter, de alguma maneira, negociado, né, enfim, não vamos recorrer, mas vocês permitem a prisão domiciliar, tenha tido algum tipo de acordo, mas enfim... Se aí a dosimetria avança e fica tudo casadinho, né? Mas se foi isso, confiar em algum acordo com o STF é a mesma coisa que confiar... Cara, na política, não é se alguém vai te trair. Eu vivi isso na Argentina, é quando vai te trair. Agora, esses vacilões do caralho, e digo com todo respeito, porque o caralho é o lugar mais alto do navio. Não estou fazendo nenhuma questão de palavrão, nada. Caralho, para aquele que não sabe, o ponto mais alto do navio antigo, onde eram enviadas as pessoas em castigo. Né? Então, vacilões do caralho lá do navio. Comecem a se mexer. Vocês representam o povo, nós somos o povo. Não temos o que fazer sendo uma formiguinha. Vocês representam a gente. Então vocês têm que fazer alguma coisa. E não importa se perdem. Coloca a pauta da Mexia. Se perder na votação, paciência. Mas a gente pelo menos tentou. Se não estamos sempre pensando, não vamos fazer porque vamos perder. A gente pode perder, mas vamos fazer. Não tem pior coisa que a inação. Não dá para ter um Brasil livre com inação. Temos que ter ação.